Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leandro, venho nessa manhã fazer mais esse devocional, trazendo esse vídeo, para a sua vida, sua casa, sua família. Eu fui tentar realizar o primeiro vídeo, mas o inimigo é tão sujo que não quer que a gente transmita a palavra. A câmera caiu, sem anormal, mas a gente vai fazer em nome de Jesus. Eu confesso que estava conversando em casa com meu irmão, meu irmão em Cristo, e no meio do diálogo tem coisas que às vezes Deus fala com a gente. O crente ele tem que saber que ele tem que estar ligado a todo momento no que Deus vai falar, o que Deus pode falar, seja através de uma pessoa, seja através de você mesmo, A Bíblia é bem clara em dizer que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor, Ele se fará presente. Então, nesse caso, a gente tem que estar bem ligado. Você pode estar estranhando o áudio, mas hoje eu estou gravando com o microfone lapela. A gente tem que procurar sempre trazer um melhor conteúdo para vocês. Esse microfone ele não capta muito ruído, e ele foca só na voz. Então, eu espero que o áudio fique bom, tá bom? Hoje, nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Eu confesso que já fazia tempo que eu estava falando com Deus. Deus, e aí? E a mensagem? Essa mensagem? E o Espírito Santo falava comigo, compartilha. Entenda que não é algo para ganhar views, para ganhar like, não me importa. Eu quero que pessoas sejam alcançadas pela palavra. E é por isso que hoje eu peço, fica comigo. Eu te garanto que você vai dizer, eu não sabia. Tá bom? Vamos comigo então, de Romanos 8. Amém? Romanos 8, versículo de número 12. Vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não viver de acordo com a nossa natureza humana. Eu confesso que a gente já leu essa palavra aqui, passou por ela passou batido, e você fica assim, tá, e aí, Leandro? Calma. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus, vocês matarem suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. E lendo a palavra, teve um momento que eu estava lendo até em casa com a minha mãe, e saltou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, e eu preciso compartilhar isso, É uma coisa assim que você vai dizer, pastor Leandro, ele está ficando louco, mas eu preciso compartilhar, porque, olha, nós estamos vivendo tempos em que Cristo ele está chamando a igreja. Eu estava no culto ontem e ouvi, numa simples saudação, a irmã dizendo assim, a chama, é a nossa vida espiritual e o azeite é o Espírito Santo. Então, quando está acabando, está extinguindo o Espírito Santo, automaticamente a chama se apaga também. Então, se nós deixamos a chama apagar, como é que vamos entrar naquele grande dia, E eis que a voz surge, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Estamos vivendo tempos em que a chama de muitos se apagou. O Espírito Santo já se extinguiu dentro da vida de muita gente. E tem pessoas que estão achando que se compra o azeite. Entenda, o Espírito Santo não se paga para ter. Não se pode pagar para ter o Espírito Santo. Não se pode pagar para ter uma vida espiritual. Não existe isso. Vamos lá comigo. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação. O tema dessa palavra nessa manhã, para mim, a sua vida é como está as suas obrigações. Olha, parece que no momento, quando a gente fala isso, parece aquela palavra saudação que jovem dá, Antigamente, quando jovem, a gente falava assim, você está buscando ovelhas, você está orando, sabe? E antigamente os jovens eram assim, hoje tá só Jesus na causa, tem que orar pelos jovens, Mas o tema da mensagem é como está as suas obrigações, crente. Como assim, pastor Leandro? Que obrigações? Vamos lá. Eu só achei aqui, tá? Se você achar, você pode escrever lá no comentário, me ajuda muito. Mas bem descrito. Algumas mensagens vão dizer dívida, Algumas mensagens vão dizer dívida, tá? Mas aqui fala assim, portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não viver de acordo com a nossa natureza humana.
É aqui que eu quero entrar com você. Porque quando a gente fala assim, de acordo, algumas mensagens ou palavras ou bíblias, traduções vão dizer segundo, é a mesma coisa. Se você for procurar no dicionário bíblico, Strong, você vai ver segundo, tá? Não vivermos de acordo. Eu vou trazer para você aqui o entendimento, tá bom? Acerca do acordo, e você vai entender. No hebraico, ele vai trazer um termo baseado em casamento e correspondência. Então, a Bíblia está nos dizendo que não devemos viver com um casamento com a nossa carne. Carne, matéria, tá? Não falo casamento conjugal, eu falo com a carne. Correspondendo à carne. O grego traz o termo ligados. Então, a Bíblia nos diz que não devemos viver ligados com a nossa carne. No dicionário, tá? Isso a gente vai para o dicionário, porque muita gente vai procurar no dicionário para saber. Nós vamos ver a palavra falando de acerto, acordo, ajuste, aliança, arranjo, coalizão, combinação, concerto, consenso, contrato, convênio, entendimento, liga, pacto, sociedade, tratado, união. O acordo, ele vem do latim accordare, uma variante de concordare. Estar em harmonia, concordar, de para ou com o coração. O significado da palavra acordo, aqui vem do Strong, tá? O significado da palavra acordo é a ação de acordar, entrar em concordância, convenção, em que a harmonia de pensamentos, ação de mudar para se adaptar a novas circunstâncias, em que há consentimento, aprovação ou permissão. Não podemos viver segundo a carne, tem um significado de não podemos viver em respostas às suas necessidades. Não podemos viver em respostas aos seus desejos. Não podemos viver em respostas às suas birras. Não podemos viver nos submetendo aos seus comandos. Aqui foi bem explicadinho para você. Agora eu quero entrar na profundidade. Nós sabemos que Deus ele deixou um elo entre o ser humano e ele. Que é o que, pastor Leandro? É o nosso espírito. Mas nós sabemos que Deus também deixou uma parte nossa para conviver nesse mundo, para entender nesse mundo, para se adaptar a esse mundo, que é a nossa matéria. Sentir, como que eu posso dizer? Se habituar, se adaptar. Porém, Satanás, ele vem quebrando o elo entre Deus e o homem, que seria a sua vida espiritual. Aonde Deus vai dizer, se tu comeres do fruto, tu certamente morrerás. Deus não está dizendo morrerás carnalmente, Ele está dizendo morrerás espiritualmente. E nós vamos ver que Satanás ele começa cortando esse elo espiritual entre Deus e o homem, para ter um elo, acesso entre a carne do homem. Então o que eu posso te dizer é o seguinte, que o elo mais próximo que o inimigo tem com o homem se chama carne, matéria. A Bíblia vai dizer em Tiago 4, se não me falha a memória, da onde vêm as vossas guerras, senão de dentro de vós mesmos? A Bíblia vai dizer que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados por causa da nossa matéria. A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, em Gálatas, capítulo de número 5, se não me falha a memória, se não for me ajuda, que as obras da carne, elas são bem conhecidas. Então a gente vai ver o seguinte, que realizar um acordo, a gente vai ver que Satanás em todo o tempo, ele tenta trazer melhores circunstâncias para que nós nos dobremos a ele. Você vai começar a entender logo, tá? Vai levar melhores circunstâncias para que nos dobremos a ele. Aonde a gente vê isso, pastor Leandro? A Bíblia vai falar que haviam 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vou deixar lá o capítulo, o versículo para que você dê uma analisada. É bem conhecido. E aí a Bíblia vai dizer que começam a tocar músicas. É liberada uma ordem, se prostrem diante do rei,
reconheçam a estátua dele, reconheçam que ele tem o poder, e todo mundo se prostra, porque se não se prostrasse, morreria. Mas aqueles jovens não se prostraram. Então começa a ser estabelecido um acordo entre eles: ou vocês se prostram, ou vocês morrem. A Bíblia vai dizer que quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo, ele começa a fazer acordos com Jesus. Deixa eu te dizer, se Satanás soubesse transformar pão, ele não pedia para Jesus transformar pão, você está entendendo? O inimigo, ele não tem poder. Tem gente que fala assim, o diabo tem força. Não tem, porque se ele tivesse, ele transformaria o pão. Ele usa aquilo que eu e você tem de melhor para usar acerca dos planos dele. Ele fala para Jesus, transforma a pedra em pão. Ou seja, eu vou usar o que tem dentro de você para mexer com você mesmo. Você está entendendo? Eu vou usar aquilo que tem dentro de você para mexer com você. Se ele fosse tão bom assim, ele teria transformado a pedra em pão e dito, toma Jesus, come, você está com fome. Mas ele não faz isso. Ele vai usar o que tem dentro de mim e de você. O diabo tem força. Não, eu e você temos força em Cristo. Mas infelizmente, ele vai usar o que eu e você tem de melhor contra nós mesmos. É o que está escrito em Tiago 4, é o que está escrito em Gálatas 5. E aí nós vamos ver que ele tenta estabelecer acordos. Ele tenta estabelecer acordos para que eu e você nos prostremos diante dele, nos submetemos a ele e assim vivemos o resto da vida aprisionados. O único elo que Satanás tem para tentar derrubar o ser humano se chama carne. Se não me falha a memória, eu não vou lembrar o livro, mas depois eu deixo grafado. Andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas 5. Porque nós sabemos que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, para que não façam ambas as vossas vontades. Então a gente vai entender que o maior aliado do adversário se chama carne. Quando o inimigo, ele tenta derrubar a minha e a sua vida, ele começa a estabelecer acordos. Você está entendendo? Acordos. Se você fizer, eu posso fazer por você. Se você fizer, eu não vou deixar acontecer tal coisa. Se você fizer de tal jeito, eu posso te ajudar. E aí a Bíblia vem dizendo, lá em Romanos 8, o seguinte, que nós temos uma obrigação, que é a de não viver de acordos com a nossa carne. Está entendendo? Como assim, pastor Leandro? Viver de acordo? Todos os dias a sua carne ela vai liberar comandos. Todos os dias a sua carne ela vai liberar comandos a você. O Espírito Santo ele vai te guiar em certos momentos, ele vai dizer, tenha calma. A sua carne vai dizer, eu não deixava. O Espírito Santo vai dizer, se cale. A sua carne vai dizer, tem que falar umas verdades. O Espírito Santo vai dizer, vai orar. A sua carne vai dizer, tome uma atitude. O Espírito Santo vai dizer, espere em Deus. A sua carne vai dizer, faz a sua parte. Em todo o tempo, o Espírito Santo está dizendo, faz o que eu estou falando. E a carne vai dizer, não, tome uma atitude. Onde está dizendo isso? Versículo 13, porque se viverem de acordo com sua natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Lembra? Gálatas 5? Quanto mais a gente vive de acordo com a carne, mais a gente morre espiritualmente. Isso vai dizer em Romanos 8. Se você ler ele todinho, você vai ver que ele está dizendo, quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Tem pessoas que não querem mais orar. Tem pessoas que não querem mais buscar a direção de Deus. Tem pessoas que não estão mais procurando obedecer ao Espírito Santo, estão tomando atitudes. É uma coisa que eu falei e muitas vezes foi rejeitado. Eu falei, é um jargão mundano que faz a sua parte que Deus faz a dele. Não. Faz a sua parte obedecendo a Deus.
Não faz a sua parte que Deus faz a dele. E desde quando Deus tem que fazer segundo tua vontade? É o que a sua carne quer fazer, filho. É o que a sua carne quer fazer, filha. Sua carne quer que você libere comandos. Tem gente que está orando e dizendo: Deus, eu quero. E Deus já falou: não. Primeiro você me obedece. Hebreus 10:36. Necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Primeiro você faz o que Deus mandou. Depois Ele vai fazer o que deseja o seu coração. A nossa carne, ela diz: espera não, toma partido. Por isso muitas vezes tem gente se envolvendo em briga. Por isso muitas vezes tem gente casando errado. Por isso muitas vezes tem gente separando fora do tempo. Por isso muitas vezes tem gente pregando coisa que não deve. Por isso muitas vezes tem gente dando conselhos errados. Por isso muita gente não está conseguindo ficar de pé. Por isso muitas vezes tem gente que não consegue nem orar mais. Não consegue jejuar. Não jejua 30 minutos, está com dor de cabeça. Vai ler a Bíblia, está com sono. Vai dobrar o joelho para orar, não aguenta orar, não tem palavra. Não tem paciência com o irmão. A sua carne libera acordos e você está abraçando. Satanás tem usado o elo mais fraco em você, que é a tua carne, e tem te derrubado. Por isso a Bíblia diz: não vivermos de acordos. O que a Bíblia está dizendo, pastor Leandro, para finalizar essa mensagem não fica muito comprida? A sua carne vai começar a liberar acordos. Em uma situação caótica, complicada, quem sabe uma situação de crise, você sabe que o Espírito Santo vai mandar você se afastar, vai mandar você se acalmar. Mas muitas vezes a sua raiva vai falar mais alto. Isso significa que a sua carne liberando comandos. Faça alguma coisa. Reaja. E se nós fizermos isso, tomaremos a atitude errada e sofreremos as consequências por isso. E a Bíblia ela vai dizer que nós temos uma obrigação, um dever. É a de não responder a esses comandos, não aceitar a esses comandos, não aceitar esses acordos, não fazer acordo com nossa carne. Não fazer acordo com nossa carne. Amém? Não faça acordo com a sua carne. Não entre em acordo com a sua carne. Não faça alianças com a sua carne. Para finalizar, eu vou deixar aqui a parte mais interessante. Não se adapte à sua carne. Romanos 12:2, se não me falha a memória. Renovai o vosso, não vos amoldeis a este mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que saibais qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não se adapte à sua carne. Sua carne muitas vezes, ela quer que você coloque aquela roupa mais coladinha, mais sexy, mais bonita, vai te deixar com as curvas perfeitas. E o Espírito Santo está dizendo: se vista decentemente. O Espírito Santo, ele vai falar para você se arrumar de uma forma mais decente. A carne vai dizer: fique gata, fique sexy, vá para a igreja. A carne vai dizer para o homem: coloca aquela calça coladinha, fique parecendo aquele ator, cantor, Vitor e Léo, faça aquele corte, coloca aquela camisetinha mostrando as curvas do corpo. E o Espírito Santo vai dizer: se vista como um homem de Deus. Cabe a você saber o que você vai responder. Se é o Espírito Santo ou se é a sua carne. Às vezes a sua carne vai dizer: não tolere mais esse vagabundo com coisas que ele fala, a forma que ele age. O Espírito Santo vai dizer: ora por ele. Muitas vezes a carne vai dizer: não aceite o que ela está falando, manda ela calar a boca, fala para ela ficar quieta, ela não tem o direito de falar. O Espírito Santo está dizendo: ore por ela, compreenda ela. Você está entendendo? Muitas vezes o Espírito Santo, ele tem tentado nos ajudar a viver bem, só que a gente tem respondido aos comandos da carne e temos nos machucado. Temos uma obrigação, é a de não vivermos fazendo acordos, aceitando acordos
ou recebendo comandos da nossa carne. Como você tem respondido a essa obrigação? Como você tem feito segundo essas obrigações? Você tem ouvido mais o Espírito Santo ou você tem ouvido a sua carne? Quero deixar essa mensagem para a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Leandro, deixando essa mensagem para o seu coração. Que Deus abençoe. Espero que tenha ficado bom. Em nome de Jesus. Fique na paz.